Fala pessoal, Marcelo, papo de sardinha. Gostaria de falar de um assunto extremamente delicado, que é quebrar a conta. Das vezes em que eu quebrei a conta, e o que me fez quebrar a conta. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, faça um comentário que eu sempre respondo, sempre tento responder na medida do possível. Eu já quebrei a conta algumas vezes, e é esse assunto, quando você fala quebrar conta, é exatamente aquele valor que você tem alocado, que você tem guardado para fazer o day trade, e aí você, por um erro de cálculo, por um erro de análise, você é estopado e acaba todo o seu dinheiro da corretora. A corretora compulsoriamente ela te estopa. E aí isso acontece, isso já aconteceu muitas vezes comigo, e aí a gente vai aprendendo, melhorando e trabalhando isso para que as próximas a gente evite. A gente toma loss, eu sempre falo isso, aprenda a conviver com loss. O problema do mercado financeiro não está no processo, é o loss. O loss ele existe, ele sempre vai existir e você precisa aprender com o loss, precisa conviver com o loss. O loss ele pode ser seu aliado e ele pode ser seu inimigo. Às vezes que eu quebrei a conta, ela sempre foi baseada numa imprudência da minha parte. E aí, por que imprudência? Porque eu fiz preço médio. Esse foi um dos elementos que me fizeram quebrar a conta. Eu faço inclusive menos, mas eu faço um pouco de preço médio. Mas depois eu explico como é que eu faço o preço médio, mas não recomendo que faça. Já quebrei muita conta por causa de preço médio. Digamos que você está numa operação e aí ela foi contra você, você tira o stop e faz o preço médio, ela continua subindo, você continua fazendo o preço médio. Chega um dado momento que o dinheiro que você tem na corretora, ela não comporta fazer mais preço médio. E aí você está completamente contra o mercado, e aí o que acontece? Você vai ser estopado pelo mercado. Esse foi um dos motivos que me fez quebrar a conta. Outro motivo que me fez quebrar a conta, além do preço médio, é operar com alavancagem. Operar com um número de contrato muito superior à quantidade de grana que eu tinha para poder eu operar. Então, por exemplo, hoje um mini contrato no índice você consegue operar com R$100. Só que se você pega um mercado volátil, cara, talvez qualquer 100 pontos que você tiver, ele já vai R$20. E aí já não te permite operar mais. Porém, se você pega um mercado dinâmico, ele vai te tirar imediatamente. O que já aconteceu comigo, eu já operei R$1.000, 10 contratos, eu já operei com uma quantidade de contrato no limite do valor que eu tinha alocado. Por isso que eu sempre falo que às vezes o ideal é você ter, aí vai de cada um, é você ter R$1.000 para cada um mini contrato com stop curto. Aí é outro assunto. Mas isso me fez quebrar a conta, porque eu não tinha o controle de gerenciamento de risco, então estava operando muito além daquilo que eu realmente tinha condições de operar, e aí a tragédia estava anunciada. Outra coisa que me fez, cara, quebrar a conta foi tirar o stop. Achar sempre que o mercado iria voltar. Tinha lá
1.000, 2.000, 10.000, seja lá qual for, e ele foi contra mim, ao invés de eu respeitar aquele stop, respeitar aquele loss, eu simplesmente tirava. E aí ele ia contra, até ser estopado pela corretora. Eu acredito muito que o aceitar o loss, o aceitar o stop, o você entender que aquele dia não está legal para você, ela é de uma importância, ela é de uma assim, eu por exemplo, hoje, antigamente eu fazia uma operação e aí entrava, saía, pronto, porque eu trabalhava, né? Eu era CLT, hoje eu trabalho vivendo no mercado. Hoje eu faço mais operações, aí eu sempre, às vezes eu questiono, né? Às vezes eu entendo que é melhor entrar com 4 contratos ou entrar 4 vezes no mercado com um contrato. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Eu hoje prefiro, hoje eu faço diferente, eu faço uma entrada com 4 contratos, depois eu faço mais 4 entradas com um contrato. Se ele estiver muito desfavorável, eu paro na segunda e não deixo, porque às vezes tem dias que o mercado ele vai ser muito bom para você, tem dia que o mercado ele vai ser muito ruim para você. E esse dia que ele está muito ruim para você, você precisa parar, você precisa respeitar, você precisa entender que ele não está legal para você. E pelo incrível que pareça, eu vou elencar o último e que foi tão amador, foi não entender, não tinha stop, tá? Isso é uma coisa básica, mas na época me fez quebrar conta, já me fez quebrar conta não ter o stop, não saber o que é stop logo no início, e eu não via se tinha agenda econômica, se tinha notícia naquele horário. Quando eu perdi uma grana boa no mercado financeiro, eu vinha num ganho, sem stop, ganhando, operando com 100 contratos, super alavancado. E aí eu operei um dia de payroll, foi contra mim, botei mais 100 contratos, e botei mais 100, pau, mas pronto, eu perdi uma grana boa, tem vídeo meu falando sobre isso também. E aí assim, quebrar conta, ela faz parte ela faz parte do processo doloroso da sua vida. Faz parte do processo, não, faz parte do processo doloroso. Hoje você pode, o ideal é que você evite isso, você tenha essa informação. Como é que você evita quebrar conta? Não faça preço médio, é só fazer o contrário do que eu disse. Não faça preço médio, tenha o stop de acordo com a sua necessidade, não opere alavancado, respeite o mercado, respeite o loss. Faça aquela operação que ela caiba no seu bolso. Tem dias que eu faço 4 operações maravilhosas. Tem dia que eu faço a segunda já dá errado e eu já paro. Por que eu faço hoje 4 em uma entrada, 4 contratos em uma entrada, eu faço uma operação na sequência? Então eu não quero entregar o resultado. A primeira, se deu gain 150 pontos, 120 reais, se eu fizer uma próxima com um contrato, 150 pontos, dá 30 reais. Então eu ainda estou no game, ainda estou na jogada, entende? Essa avaliação e essa análise, principalmente para quem está começando, ela é importante, ela é fundamental, cara, não quebre conta, é doloroso demais quebrar conta. Eu já perdi muita grana quebrando conta, e eu já vi muitos amigos meus quebrando conta pelos mesmos motivos. Tomou loss, saiba parar, pare. Tem dia que o mercado ele não respeita nada, e aí vira jogo, vira cassino. E é onde todo mundo fala, o mercado não é cassino, mas ele passa a virar, você passa a virar especulador, você começa a analisar coisas que não tem. Tem mais uma outra informação que, só para finalizar, é o overtrade. Overtrade é quando você dispara uma ordem, compra e vende uma atrás da outra. E essa compra uma atrás da outra, ela não tem análise.
Então é um sintoma de desespero. Overtrade me fez quebrar conta. Beleza, Marcelo, papo de sardinha, toma cuidado com o seu dinheiro, toma cuidado com as suas posições no mercado. Marcelo, papo de sardinha, deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, faça um comentário que eu terei o prazer em responder, compartilhe com seus amigos se for relevante. Fui!